Pressão hidrostática. A pressão hidrostática é a pressão exercida por um fluido, um líquido ou um gás, tá? Então, anota aí, o que é um fluido? Líquido ou gás. Então, pressão da água, pressão atmosférica, pressão de um gás sempre é hidrostática, tá? Isso aqui é conhecida também como a lei de Stevin. Alguns falam Stevin, tanto faz, não tem problema. O Stevin verificou que só haverá diferença de pressão entre dois pontos se houver, isso aqui é muito importante, esse H, é a diferença de quê? Diferença de profundidade entre dois pontos. Profundidade. Tem que ter diferença de profundidade. Mi é a densidade, a massa específica do fluido, tá? Massa por volume. E G é a gravidade. PA e PB são dois pontos. Diferença de profundidade é diferença de nível no líquido. Então aqui, ó, aqui por exemplo está o ponto A e aqui embaixo está o ponto B. Então tu vê que o H é justamente a diferença de profundidade. Quanto mais profundo, mais líquido tem em cima, mais fluido tem em cima, então mais pressão. Mas quanto a mais é essa pressão? Quanto a mais, tá ali, ó, a pressão em B, que é lá no fundo, é a pressão que eu tinha em A mais μHg. μHg. Esse é o acréscimo de pressão. E é interessante que a pressão hidrostática não depende da área, só depende da densidade do fluido, da diferença de profundidade e da gravidade. Não depende da área. Olha que diferente que ela é, tá? A pressão não depende da área em um fluido. Beleza? Agora, olha só. Então, a coluna de fluido, tá? Ela exerce, se nós falarmos aqui, ó, botar aqui o ponto A e o ponto B, o que eu vou ter? Eu vou ter que o acréscimo de pressão que ocorreu foi μHg. É isso aqui que tu tem que saber. Essa é a chamada pressão hidrostática. É quanto que uma coluna de fluido exerce de pressão. Tá bom? Então, pressão exercida por uma coluna de fluido.